Estamos aí inaugurando mais um programa, digamos assim, mas é uns bastidores que a gente tem aqui uma certa amizade, uma certa afinidade. E hoje eu tenho três, além de professores da Uni, amigos meus também pessoal. E eu trouxe até uma cervejinha aqui para a gente deixar o momento mais descontraído. E a primeira fala que nós teremos aqui, rapidamente, é como conheceu a Unipública, a Uniflex. Como você nos conheceu e quando, professora? Bruno, eu gosto de dizer que eu sou Uni antes da Uni existir ainda, porque com os seus pais, lá atrás, ainda quando eu trabalhava em televisão, a gente já começou a desenvolver alguns trabalhos conjuntos. Eu lembro, por exemplo, de um grande encontro de vereadores, em que os seus pais me convidaram para palestrar. E de lá para cá a gente nunca mais se desgrudou. Então, Foi no Thalia? sou Uni. Foi no Thalia. Olha só. Sou Uni desde criancinha. Lembro de você naquele episódio. E desde aquela época até hoje, a sua área é Comunicação, ajudando as pessoas a se comunicarem melhor. E veja, professora, a gente vê os dois outros são mais técnicos, né? A professora aqui não que não seja, mas é um desafio, principalmente na área deles, a comunicação com o cidadão, né? Eu vejo lá os municípios onde a gente visita, da entrada do município, até mesmo quando eu sento com o prefeito, eu sento com o secretário, como é difícil eu entender e acessá-los. Eu imagino um cidadão da cidade, né? E a gente tratar de assuntos técnicos para que as pessoas consigam nos entender e levar para a prática aquela técnica, isso tudo é habilidade de comunicação. Então, desde já, os nossos parabéns aos colegas que trabalham com as disciplinas mais técnicas. É verdade, né? Eu gosto muito dessa fala de comunicação. Peço agora que o professor Carlos tem uma história, os dois aqui do ladinho, eles estão com vergonha, porque eles têm uma história ainda muito legal aqui, interessante, não diferente da sua. A sua também, você matou a pau aqui, né? Digamos a palavra assim, porque antes da Uni, ser Uni, que é isso, professor? Desde pequeno. Vamos falar um pouquinho também, como é que chegou até a Uni aqui, Carlos? Olha, conheci a Uni, muito coincidência, na realidade, com a minha história de Câmara também, de vereadores, né? Eu sou de Mandaguari, e eu conheci a Uni como aluno, frequentando, acho que conheço a Uni antes de estar no prédio aqui, né? Antes de, quando estava na sede antiga ainda, do lado do Granville. Isso ali. Não conheceu lá na época do hotel? Você conheceu o hotel, né? Olha só. Conheceu antes ou não? Não, essa daí não, essa fase ainda não. Se tu perguntar para os teus colegas lá... Já estão mais tempo, vão saber. Mas olha, conheço aquelas figurinhas há anos. Então, há 4 anos aí a gente está frequentando os cursos e tudo mais, as capacitações. E a gente vai sentindo a necessidade de buscar cada vez mais conteúdos e a gente trazer cada vez mais pessoas, né, do nosso órgão, da nossa entidade, e que com certeza vem sempre para somar e aprender muito mais conosco também. É verdade. Carlos, você tem uma peculiaridade que a gente tem aqui alguns dilemas assim quando vai contratar um professor. É muito difícil acessar professores de Curitiba. Querendo ou não, os professores daqui, o curitibano em si, ele é metido. Desculpa falar assim, né? Mas a gente carrega um estigma aí, né? Eu já tô habituado, né? O pessoal, quando eu falo muito assim, mas você não é de Curitiba, né? Eu falo, não, eu sou assim, poxa. A gente conversa também, a gente cumprimenta também. A gente até sorri de manhã, né? Isso aí é raro, né? Mas você traz uma característica que a Uni tem essa formação, em geral, no nosso corpo docente, de ter mais professores do interior do que da capital. Não diferente do que conhece, mas pelo jeito da atuação que tem tudo a ver com a comunicação, né? Uma pessoa do interior, ou até mesmo que não tenha sido aqui de Curitiba, Curitiba que é a especial diferença, né? É muito mais fácil o acesso e a relação. Claro, a gente tem uma amizade de longa data. E a gente tem mais ou menos metade, um pouquinho mais que isso, de professores que são no interior. Então lá, sem dúvida, você tem a capacidade técnica dos estudos, do que lá fazem e carregam, às vezes, o equipe, né, carrega uma câmara, uma prefeitura, e quando aqui estão, se parece que é como lá um promotor de alto escalão. Não desmerece de maneira alguma. Pelo contrário, para mim, gosto do curitibano, mas eu prefiro o cara do interior. A gente disfarça bem, né, professor? Disfarça bem. Suzana, fala aí, como é que você conheceu aqui a Uni? A minha história foi bem legal, né? Foi muito rápida, né? Eu sou uma pessoa imediatista, né? Então não era diferente. Ansiosa? Ansiosa também. Eu fiz um curso aqui na Uniflex. Né? Já era Uniflex? Não, nunca tinha feito. Não, já era Uniflex ou era Unipública? Não, era Uniflex. Já era? E eu não conhecia a instituição. Aí eu fiz um curso de orçamento, né? Não conhecia muito, aprendi, gostei. E foi engraçado, né? Porque eu fiz o curso e eu recebi uma oportunidade de uma outra empresa para ministrar uma aula. Fui eu lá, faceiro, fiz uma aula bem legal.
Saí de lá, não recebi nem um muito obrigado. E aí eu entrei em contato aqui com a Maria Jéssica, que era da época, e eu falei, como que faz para ministrar aula aí? E ela falou, fala com o Bruno. Eu falei, quem é o Bruno? E aí eu mandei uma mensagem pro Bruno, Bruno, eu gostaria de ser professora. E ele falou, então vem. Só venha. E Não é? aí, Desespero, né, de querer contratar novo professor? e aí vim, né? E desde então estou aqui. E Foi um adoro, e-mail, né? foi um Adoro. e-mail bem longo que ela mandou, né? Eu pensei, é daquelas que são mais formais, digamos assim. Tem alguns professores aqui, para a gente fazer isso que eu estou fazendo com vocês, 30 dias entre agendamento, entre troca de e-mails, um engronho assim, de burocracias, que a gente já vai passar para o próximo assunto, que é o que a gente estava conversando há pouco, o perfil do alunado nosso da Uni. Olha para a carinha desses jovens, para começar. Né? Eu acho que talvez eu e você estamos com a idade parecida. Os demais aqui eu fui vencido. Fui vencido. Eu ganho bastante da turma. Que vale o espírito, né? O espírito nosso que é mais jovem. A nossa próxima pauta aqui é falarmos do perfil do alunado, que também está replicando nos professores. Você tem percebido isso? Dos últimos anos que nós atuamos com a Unipública, 2009 surgiu a Unipública, até 2018, 2017, acho que só a Adriana participou dessa etapa antes, nós tínhamos a faixa etária de alunos e a faixa etária de professores entre 45 a 55 anos. Hoje, pasme, vou falar para vocês a idade aqui média de alunado, o como reduziu em 2023. Nós temos aqui o último número divulgado, acho que foi 32, o Paulo nos passou, né, o Paulo do TI, 32 a 33, a idade média. Claro que existem outros mais velhos, mas existem outros mais jovens. Exatamente. Então, eu peço agora para que você passe o microfone aqui para a professora Adriana, para nos fazer um comentário. O que é isso? O que você acha que é esse Isso é muito movimento? bacana. As duas coisas são muito legais, assim. Por exemplo, eu sempre digo para os alunos que não tem coisa mais gostosa do que a gente reencontrar um aluno aqui. Porque eu digo que a Uni é uma confraria. A gente só chega, a gente nunca vai embora. A gente chega e quer voltar. Hoje mesmo, os alunos, quando estavam se despedindo, eu já estou vendo quais são os cursos que eu vou fazer daqui a pouco. Porque Eu vejo eles no celular a gente cria uma olhando espécie assim de o uma próximo. irmandade. É Isso é verdade. muito legal. E perceber que cada vez pessoas mais jovens estão buscando essa capacitação, Reciclando. nos dá esperança no futuro, nos mostra que a política está caminhando para uma transparência muito maior, para uma correção muito maior, para licitações mais éticas, mais corretas, para todo o processo ser mais transparente, porque os jovens estão entrando nesta, estão se preocupando em se capacitar cada vez mais. E é gostoso também quando a gente vê não somente o corpo técnico das prefeituras, das câmaras municipais, mas quando a gente vê o prefeito e a prefeita vindo, É verdade. o vereador e a vereadora vindo, porque mostra essa preocupação em cuidar bem da coisa pública. E aí eu não consigo perder a esperança no ser humano, as coisas têm caminho, estão no caminho. E também gestores novos, né? Falando-se em vereadores, falando-se em prefeitos, tenho visto que a faixa etária também desses cargos reduziu, né? Tem até pouco tempo atrás, era do Paraná, o vereador mais novo, né? Agora desse mandato eu não acompanhei de quem era. E eu conheci, num outro mandato, uma vereadora mais nova também. E olha, é lindo de ver o que o jovem nos representa da motivação de querer transformar Gás, o mundo, querer né? mudar o É um mundo. A gás. gente nunca pode perder essa esperança. Você disse que a gente está ficando coroa, Bruno. Você Eu não não falei, está. não. Você não está. Eu já estou Tá ficando cabelo coroa. branco, Mas a gente né? nunca pode perder essa vontade de querer mudar o mundo, É de querer verdade. fazer com que as coisas deem certo. Meu E pai os jovens fala estão aí para nos ensinar isso. Meu pai fala isso. Carlos, como um jovem roqueiro, cabeludo, eu falei para ele assim, né? O Jesus Cristo faleceu com 33, então eu fiquei meio te achando como Jesus Cristo, mas eu deixei passar a Páscoa para depois falar com você. Tô quase lá. Brincadeira de mau gosto. Né? Faltam uns 3 anos ainda para chegar no Ô, 33. louco, 30, 30, olha 30. isso, gente. Professor aqui, 30. Mas é isso, assim como eu iniciei também mais jovem, né, do que talvez outros professores nesse caminho, né, que é a Você se formou com capacitação. quantos anos? Só para Eu me curiosidade. formei com 22, 23 anos. A geração que já É. saía da escola e já entrava numa formação, né? Exatamente. E, na realidade, antes de começar a faculdade, eu já estava na administração pública também. Nossa. Né, justamente balanceando esse quórum aí das pessoas aí, que faz com que a gente tenha a média aí de alunos de 32 32 a 33, tá. É isso aí. Eu penso que a administração pública ela está se profissionalizando, mas ela está principalmente se rejuvenescendo também, né? De servidores, de gestores. Fazendo um comentário legal de um curso hoje, a gente estava ali numa aula em que toda a Câmara de Vereadores
trocou todos os funcionários no mês de novembro do ano passado. Nós estamos com uma Câmara com 10 ou 8 servidores novos e todos menos de 30 anos, a maioria, passaram no concurso agora e já estão buscando conhecimento. De Minas Gerais aqui. É isso que eu vi, o histórico deles. 9? Vieram de Minas Gerais. Estão 10 na Câmara. Né? Caramba, tudo novos? Todos novos. Olha Todos só. novos. Controle interno novo, licitação novo e tudo isso. E já estavam olhando lá o cardápio dos cursos. Tá? E já vão fazer certo desde o começo. É isso aí. Buscando Fantástico. capacitação desde o primeiro semestre. Né? E você veja, né, a gente ficou um tempo sem concurso, né, por aquela razão das Exatamente. pandemias, da LC, e quando eu percebi que esses novos viriam, eles já vieram também com o impacto da própria pandemia nos trouxe, mas com o impacto de querer realmente a mudança pela transformação do que eles lá representam, porque, vamos ser sinceros, não se paga bem nesse início. E os concursos também, cada vez mais, estão reduzindo os valores, né? Então, está chatando, só está vindo realmente por essa motivação. Ou seja, está com a faca e o queijo na mão, né? Jovem, ganhando pouco e muito motivado. Tá ótimo, então. Suzana, a novinha, como é que fala? Novinha? A caloura, a jovem novinha. Quem é mais novo? Deixa eu tirar a dúvida rapidamente, eu tirei ontem. 33. Hã? 33? 33. Olha, ganhou de mim, eu sou... Aí, professor, não vamos falar idades aqui. Deixa assim. Uma boa ideia. Sério? Que isso, gente. Olha, aqui tem pouca gente aqui. Uma salva de palmas, olha, pelo amor de Deus. Ah, não. Vai me desculpar, mas cabe meu elogio aqui. Minha noiva é biomédica, né? Ela ia olhar pra ti e falar, mas você usou muito Botox a vida toda. Vai lá, Suzana. Eu costumo dizer que a liderança não escolhe idade. Né? O líder ele pode ser uma pessoa menos experiente, como uma mais experiente, independente da idade. E isso é muito legal de ver a juventude, até porque isso nos alegra, porque escolheram caminhos desafiadores, porque a gestão pública é um desafio, não adianta, né? Ela é. E essas pessoas que têm se capacitado, têm trazido essa vivência aqui para a sala de aula, têm muita chance de ocupar cargos de liderança. Né? E não Pela tem carreira, como né? alguém assumir um cargo de liderança e não ter desafio. Então, todo esse aprendizado também é um controle de prevenção. Porque quanto mais eles sabem, mais eles trabalham com a prevenção dentro da administração pública. Isso quanto a multa, apontamento, prestação de contas e demais. Quem dirá que desses alunos aqui não pode sair, por exemplo, um advogado sendo prefeito, um jurídico, né? Alguém Mais profissionalizado, né? Exatamente. E é legal essa fala deles, que nós, como professores, sempre colocamos o número do nosso telefone, acaba virando compartilhado, né? E eles mandam... Eu fico sabendo que eles ficam o tempo todo consultando você. Eu vejo E isso eles direto. falam, professora, quando que vai ter outro curso? E aquele tema que eu coloquei no feedback, quando vai sair? Monitoram, e a gente né? acaba virando 9-0, né? Isso é muito bacana. Então, dentre a juventude também, né? Eu tive a graça de ministrar para 2 prefeitos também. Não era Verdade. uma experiência tão grande que eles tinham, mas eu me surpreendi. Né? Eu falei, nossa, quando que eu, na minha humilde conhecimento, exatamente, iria imaginar que ministraria para 2 prefeitos, sabendo, né, que um dia eu fui, né, alguém subordinado a um prefeito também. Então, isso é bem legal. Que legal. Então, eu chamei eles para tomar uma cerveja, e só eu estou tomando, está acabando. Então, isso é meu termômetro do tempo da nossa fala. Por último, quero fechar com chave de ouro, e passo esse microfone para cá, por gentileza. Vamos dar uma dica aos novinhos e às novinhas. Uma dica aqui de quem já está atuando. Veja, a professora falou de carreira, o professor Carlos falou da formação, a professora comentou de tudo aquilo que a gente pode trazer de motivação. Para você que está entrando agora aí numa carreira de gestão pública, com assuntos complexos, e veja, não acha que vai ser daqui 5 anos que você vai conhecer tudo. Afinal de contas, eles ainda como docentes, aposto que os maiores consumidores e ainda alunos, né, de matérias. Muda, é constante, é dinâmico, muda o tempo todo. Então, uma dica, professora, que você dá aos novinhos e às novinhas da gestão pública aí, para que tenha sucesso na carreira deles. Eu sempre digo para os meus alunos que nós nunca vamos estar formados, nós sempre vamos estar em formação. Capacitação é a coisa mais importante na gestão pública, na paixão pela política e no enfrentar as dinâmicas sociais. O mundo lá fora nos exige essas mudanças constantes. Então, sempre estar aberto a aprender. Acredito que esse é o caminho. Anote, estar aberto a aprender. Carlos, uma dica para os novinhos e novinhas. Penso eu que a administração Os velhinhos pública também que querem aprender, para todo né? mundo, É na verdade, realidade, é né? verdade.
Vamos falar para todos os públicos. A administração pública, ela é de fato, ela não é estática, né? Como a professora disse aí. Então, nós estamos em constante aprendizado, em constante capacitação, tanto os alunos quanto os professores. A gente faz essas trocas também, né? Atraem aquelas experiências que são positivas para nós e para que futuros alunos possam aprender também conosco e também todos nós nessa confraria, né? Como a professora disse, a gente poder se auxiliar e ajudar muito mais. Busquem capacitação, busquem informação para que vocês possam de fato fazer a diferença no município que vocês atuam. Formação. Anotou? Formação. Jesus em professor que está dizendo. Tem uma frase que eu gosto muito de usar na sala de aula, desde a minha primeira aula, eu sempre falei assim: conhecimento não ocupa espaço. E é algo que nunca ninguém vai tirar de nós. E tem uma outra frase que fala assim: quando nós não sabemos o caminho que nós queremos, qualquer caminho serve. Então, seja você novinho ou mais experiente, precisamos ter foco, né? Se nós queremos mudar essa administração pública, vai depender de nós. E como que fazemos isso? Através do conhecimento. Fantástico. Então, no fim, a gente é meio que a solução. Ninguém combinou nada, tá? Mas, veja, eu falei aqui de idade, a gente trouxe alguns dados, inclusive, mas a idade está dentro de você, né? Eu acho muito legal como hoje ainda o Chaves é consumido. E existe uma musiquinha lá que eles cantam. Existe velhos de 20 e poucos anos. E, né, não tem uma musiquinha que fala assim? Quem conhece a minha mãe, vocês conhecem a minha mãe ou não? Não. A minha mãe é um show de juventude. Ela deixa meu pai no chinelo quando a gente sai para tomar um vinho, fazer alguma coisa. Ela fica olhando meu pai: você vai dormir, velho? E ela jovem, e eu às vezes vou dormir, ela fica acordada. A juventude está dentro de nós e a vontade de mudar nunca vai ser tarde. A vontade de fazer algo novo é o que movimenta o mundo para que a gente possa modernizar, para que a gente possa evoluir. Então, todo o conhecimento que a gente agregue, pode perceber, quanto mais eles estudam, mais eles têm sede de conhecimento, mais têm sede de aprender. Tenho meu pai, para quem o conhece, o Dr. Jonias, fundador da faculdade, estuda sempre, né? Aprende com quem sabe e procura conhecimento a todo tempo. Conhecimento, como a professora disse, não ocupa espaço. E ele tem uma frase, né? Conhecimento é poder. Ele coloca nos carros assim: Deus tem nos abençoado, embaixo, conhecimento é poder. Que você tenha um poder independente da sua idade. Gente, obrigado, foi muito legal, pena que acabou minha cerveja. Valeu, gente, obrigadão. Gostei demais. Vou repetir esse programinha. Só que eu quero que vocês bebam na próxima.